Ok? Estamos gravando a aula da disciplina ar-condicionado, climatização e ventilação, né? Vamos falar na aula de hoje sobre um tema bastante interessante, que é psicrometria, ok? Psicrometria, basicamente, é o estudo da água no ar, ou seja, do vapor da água no ar, né? Ou, como querem alguns autores, também a mistura ar-água, tá? E esse estudo é bastante importante no sentido do que você trabalha, né? Você utiliza essas ferramentas da psicrometria, né? Para dimensionar sistemas de climatização, de ar-condicionado, né? Tudo que envolve conforto térmico, né? De um modo geral, tá? Também voltado lá para a agronomia, né? A parte de secagem, né? Secagem de grãos, tá? Alimentos, etc. Então, são processos que utilizam, desta ferramenta, né, para dimensionamento de equipamentos. Tá? No curso de termo, acho que termo 2 ou termo 1, não estou muito bem lembrado, me falha a memória nesse aspecto, mas no curso de termodinâmica, engenharia de sistemas termodinâmicos, tem um capítulo sobre psicometria. Alguns já viram, outros não. Né? Aqui, basicamente, a gente vai dar os princípios gerais, como que você trabalha com uma carta psicométrica, né, com as variáveis psicométricas, etc. Tá? Dá para ter uma ideia boa da coisa. Né? Tem um exercício, mas o mais interessante é o seguinte, eu vou dar umas dicas iniciais, né, uns fundamentos iniciais, mas tem 2 vídeos que eu postei na apresentação guia, tá? Que está na revisão 2, né? Eu revisei hoje a apresentação, incluía 2 vídeos sobre psicometria. Um vídeo fala basicamente sobre relações termodinâmicas, dá uma recapitulada para a gente tratar do assunto, e no outro, propriamente dito, fala sobre psicometria, né? Como você utilizar uma carta psicométrica, tá? Então eu peço que vocês assistam, vai fazer parte da aula de hoje, né? Esses 2 vídeos estão lá na apresentação guia revisão 2, que está postada na aula 6 da sala do Moodle EAD, da disciplina ar-condicionado, climatização e ventilação. Bom, não deixe de assistir, achei bastante interessante, está muito bem explicado, né? O professor que ministra essa aula, as 2 aulas, né, são diferentes, mas assuntos diferentes do mesmo, né? Uma é introdução, outra é o assunto propriamente dito. Ele usa recursos de apresentação interessantes, né? Mostrando figuras, etc. Então é bacana isso daí. Aí eu peço que vocês assistam, para fixar os conceitos que a gente vai passar aqui na aula de vocês. Né? Então eu vou compartilhar a tela com essa apresentação, né? Para a gente poder prosseguir com a nossa aula. Tá? À medida que forem aparecendo dúvidas, por favor, me interrompam, perguntem, né? E vamos que vamos, ok? Beleza? Isso aí. Antes que alguém me pergunte, não terminei de corrigir as provas ainda, corrigi algumas, né? Mas faltam muitas ainda. De um modo geral, dê uma olhada. O pessoal foi bem, não tem grandes mistérios, é uma prova fácil, tranquilo, né? Feito com questões que a gente viu aí, tá lá na apresentação. Não tem grande erro, não, tá? Então logo eu tenho a nota, eu posto para vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Vamos lá. Professor, Fale. boa tarde. Eu só fiquei em dúvida se o senhor conseguiu ler minha prova, porque ela ficou um pouquinho. A foto eu tive que tirar meio de longe. Eu não sei se ficou muito boa pra Então, ler. Rodrigo, a sua, em princípio, eu não vi ainda, tá? Eu volto a dizer, eu dei uma olhada em algumas, né? De modo geral, estão boas, tá? Se eu não conseguir, Rodrigo, eu dou um toque para você, você escaneia melhor e me transmite, tá bom? Beleza, qualquer coisa eu faço metade da folha e depois mais metade. Sem Pra ficar. problemas. Tá ok. Beleza, No professor, obrigado. caso, de nada. No caso aí, moçada, o Rodrigo abordou um tema interessante aí. Realmente fica difícil para a gente corrigir prova que não dá para ler, né? Aí eu já tive casos em outras disciplinas de aluno que mandou a prova para mim
eu não conseguia ler, né? Foram várias pessoas. Aí realmente dá um toque para mandar de novo, né? E o pessoal entende, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Acontece, né? Por isso que eu peço que quando eu fizer uma prova que vocês vão escanear para enviar para alguém, a caneta é melhor, né? A lápis, eu também gosto de escrever a lápis, né? Ah, mas a lapiseira, principalmente 05, né? Ou mesmo lápis, a pessoa escreve com uma letra bem fininha, bem clara, não calca tanto, né, para escrever, não põe tanta pressão na escrita, e realmente fica complicado ler, né? E às vezes uma palavra errada a gente pode ter uma interpretação ruim, né? Então realmente procure escanear. Tem uns aplicativos de scanner aí que são muito de graça, né? Principalmente celular, tá? Nem precisa de aparelho de scanner mais, né? Você tira a foto, ele escaneia, ele arruma a folha, passa para PDF, né? Procure usar um aplicativo assim. Evitem fotografia, que realmente fotografia fica ruim, né? Se você quer escanear com um aplicativo desse, tem vários, tá? É tranquilo e facilita a vida do professor, né? Então, professor, eu usei o CanScan. Aí, só que como eu escrevi bastante, a folha assim ficou bem grande, aí eu tive que tirar um pouco Aham, meio de longe. Aí eu não tá. sei se ficou muito Não, mas claro. tudo bem, Rodrigo. Se não conseguir ler, eu te aviso, você retransmite, tá bom? Beleza. Sem problema nenhum. Beleza. Mais algum comentário aí, moçada? A respeito? Não? Então vamos lá, vou compartilhar a tela, né? Legal. Vamos abrir a apresentação. Bom, isso aí, né? Então, você vê que como a gente viu a definição de psicrometria, né? Ela serve principalmente para a gente usar como ferramenta para determinação de várias propriedades da mistura água-ar, né? Exemplo dessas propriedades: a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido, né? Umidade relativa, umidade absoluta, entalpia específica, né? Volume específico, etc. Entalpia específica que ele se refere aqui é o H minúsculo, que a gente chama normalmente de entalpia, né? Porque entalpia mesmo é o H maiúsculo, né? E entalpia específica é a entalpia por volume, né? Que a gente chama simplesmente de H, é o Hzinho, né? E assim por diante, tá? Isso aqui é exemplo de uma carta psicométrica, tá? Que a gente vai ver essas variáveis todas plotadas, né? Na verdade, a carta psicométrica é um ábaco, certo? Um diagrama, né? Um diagrama melhor, que contém as curvas referentes a essas propriedades termodinâmicas, ok? Da mistura ar-água, sempre referenciando o ar seco, né? E essas demais propriedades, tá? A referência é o ar seco, mas ela vai variando as curvas aqui à medida que você insere maiores quantidades de vapor d'água, ok? A carta psicométrica, né? Ela tem esse aspecto que a gente viu aí de ábaco e tudo mais, mas atualmente, deixa eu voltar aqui, atualmente ela tem aplicativos, né? Acho que até na apresentação que eu vou mencionar, tem aplicativos que dá isso daqui
uma forma de uma tela mais amigável, né? Uma tela já com os parâmetros, que você insere alguns, já tira outro, né? Basicamente, eles pegaram essas curvas dessas propriedades, inseriram um processador, né? Um chipzinho aí, e com isso desenvolver esse aplicativo. Tá? Então, atualmente a gente acha isso. Mas é bom saber de onde veio, né? E caso vocês deem de cara com essa carta, vocês não vão estranhar, certo? Não é bicho-papão, né? Lembrando que essas cartas psicométricas, são dois tipos de carta, né? Tem cartas para altas temperaturas, normalmente acho que é de 20 ou 120 graus, né? E tem de menos 10 a 50 também, né? Se não me falha a memória, são esses limites de temperatura. Então, são dois tipos de carta. Você tem que tomar cuidado com isso daí, porque de repente está procurando uma propriedade com a água, com o ar, misturar água aí a 80 graus, né? Você vai achar na carta de maior temperatura, né? Mas são só esses dois tipos, tá? Vamos lá. Então, a gente viu aqui as propriedades psicométricas, né? No vídeo 1, o autor, né, o cara que está explicando lá, um professor, ele faz uma repassada nas propriedades termodinâmicas e nas relações, né, dos gases, lei de Dalton, pressões parciais, etc. Tá? E com isso vocês dão uma recapitulada. Quem não quiser ver o vídeo e tal, dá um pulinho lá no livro do Zengel, né? Dá uma olhada dá uma recapitulada nessas leis da termodinâmica, tá? Então, aqui, esse tipo de slide, né, nessa figura, nesse slide, a gente mostra aqui do lado direito o jeitão de uma carta psicométrica, com as variáveis plotadas nelas, né? Eu tenho a linha de saturação da mistura água, né? Eu tenho a umidade absoluta e tenho a temperatura de bulbo seco. Uma variável que a gente pode tirar desta carta, usando essas três variáveis, é a temperatura de orvalho, né? Aquela temperatura de condensação da água no ar, né? A temperatura, onde você usa esse tipo de informação? Temperatura de orvalho, por exemplo, né? Ela é importante para você prever a possibilidade de condensação da umidade do ar sobre um duto de ar, por exemplo, né? Tá? Um ar condicionado, né? Duto de ar condicionado, certo? Onde você tem esse tipo de condensação. Isso daí não é desejável. Por quê? Essa condensação pode interferir como resistência à passagem do ar, né? Essa água condensada pode ser arrastada pelo fluxo de ar, e assim por diante, tá? Então, alguns processos, né, que você utiliza a psicometria, a ferramenta psicometria, e por isso a gente chama esses processos de processos psicométricos. Por exemplo, um processo de aquecimento do ar, um processo de umidificação, tudo do ar, tá? Resfriamento, desumidificação, mistura de dois fluxos de ar, né? Você vem um ar a 24, outro ar a 21, o que sai resultante daí, né? Com as respectivas umidades, vazões, etc. Né? Insuflamento no ambiente, onde você quer ter uma pressão positiva, né? Por exemplo, uma sala limpa, né? Uma UTI. Tem um exemplo aqui sobre temperatura de orvalho, né? Que ele mostra a aplicação da carta psicométrica, né? Ele fala um jato de ar, né? Um fluxo de ar, a uma temperatura de 15 graus Celsius, passa dentro de um duto não isolado, certo? Você só vê aquela folha de Flandres ou material galvanizado, né? Através de um ambiente com a temperatura de bulbo seco, TBS, a 32 graus Celsius, e a temperatura de bulbo úmido de 23 graus Celsius, né? Então, a pergunta que se faz, vai haver condensação na face externa? Né? Daí ele fala que a resolução, né,
E diz aqui, ó, na carta psicométrica, você marca um ponto referente à temperatura do ar externo, traçando a linha horizontal da direita para a esquerda, né? Tá? Isso eu vou mostrar no próprio slide. Verifica o ponto em que há o cruzamento com a linha de saturação. Neste ponto, situa-se a temperatura de orvalho do ar externo, ou seja, se a temperatura do mesmo é resfriada abaixo desse valor, haverá condensação da parte da umidade dissolvida. Neste exemplo, a temperatura de orvalho é 19,2 graus Celsius e a temperatura da face externa do duto é praticamente 15 graus Celsius. É menor que a temperatura de orvalho, logo, o que faz essa condensação, né, seja inevitável, ou seja, a resposta que eu vou ter a água condensando na parte de fora do duto. Como que eu resolvo esse problema? Quando que eu tenho esse processo, não posso mudar, né? Como que eu resolvi esse problema? Eu vou fazer um isolamento do duto, né? Vou fazer isolamento térmico para evitar que a temperatura externa chegue a 19,2 graus. Fique na casa de 20, 19,8, etc. Assim não vai haver condensação, certo? Em havendo condensação, se você não puder resolver de outra forma, né, mesmo o isolamento. O isolamento resolve, tá? Mas supondo que não dê para resolver. Daí põe em bandeja, você tem que captar essa água, né? Lembrando que essa água, com o tempo, vai corroer seu duto, certo? Então, normalmente, vocês vão ver em alguns processos aí, não sei se o professor Reginaldo abordou esse assunto com vocês vão usar uma coisa chamada barreira de vapor, né? Onde vocês colam placas de isopor com material isolante, né? Normalmente aquele Neutrox é um tipo de uma tinta preta, né? Você faz a barreira de vapor no equipamento para evitar esse tipo de precedente, né? Ou seja, água condensada na parede, tá? Então ele mostra aqui na figura seguinte, ele mostra aqui, né, o que aconteceu, né, esse problema resolvido dentro da carta psicométrica, né, onde você tem o aquecimento, umidificação, o aquecimento, aqui entre C e B, a umidificação entre B e A, né, e o resfriamento e umidificação entre C e A. Aqui, no caso, você resolve problemas na própria carta psicométrica. Processo de resfriamento e desumidificação, ou seja, retirar água do ar, né? Como é que funciona isso? Você tem basicamente um sisteminha, né, onde você passa o ar quente, o fluxo de ar por ele, né? Esse sisteminha, ele retira a umidade, né? Ele condensa a água, certo? Ele condensa a água e faz com que essa água seja drenada, né, por um dreno, certo? Basicamente, você aqueceu o ar que passa por aí, né? Você condensa a água e retira a água do ar, né? Isso, por exemplo, você vai usar numa sala limpa, né? Uma UTI de hospital, uma sala limpa, onde tem processo de fabricação de transistores, circuitos impressos, etc., componentes eletrônicos, placas de circuito impresso, etc., né? Onde você tem que ter uma umidade do ar muito bem controlada. Por quê? Senão você vai atacar os equipamentos, né? Você imagina uma UTI, né, onde a pessoa está respirando através de equipamentos, onde você tem computadores, você tem sistemas eletromecânicos, estão mantendo a vida de pessoas, né, monitorando as funções de seres humanos, né? Imagina isso submetido a um elevado grau de umidade. Vai ter problema, você vai queimar aparelhos, você vai diminuir a vida útil deles, ok? No aquecimento, né? Então, um processinho igualzinho também, né? Você tem uma resistência, né? Ar frio, você passa uma corrente elétrica, uma resistência, sai o ar quente, né? Então, todo esse tipo de coisa você pode, a carta psicométrica vai ajudar você a trabalhar com isso daí. Agora, o mais legal que eu acho
É isso aqui, mistura de dois fluxos de ar, né? Onde você tem um fluxo, né? Fluxo 1 e 2, e tem uma condição final 3. O que sai da mistura desses dois, né? Então, é o que ele fala, na mistura de dois fluxos de ar, a condição final 3, que é o ponto 3, né? Está aqui, entre 1 e 2, ela é encontrada em uma reta que liga a condição 1 à condição 2 na carta. O balanço de energia fornece a massa do 3 vezes a entalpia do 3, será igual, primeira lei, né? A massa do 1, do fluxo de ar 1, entalpia do 1 mais massa do 2 vezes entalpia do 2. Isso aqui você pode fazer de forma teórica, né? Escrevendo, saindo as equações, ou indo na própria carta, né? Usando como referência a linha de saturação, a umidade absoluta, temperatura de bulbo seco, né? Com as curvas você tira essa informação do ponto 3, tá? Mesma coisa, né? Você insuflando dois fluxos de ar, né? Insuflamento de ar no ambiente, de 4 para 2, o ar é aquecido e umedecido, né? O FCS é importante nesse processo, né? Então aqui, basicamente, gente, não se preocupa muito com isso não. Isso aqui são exemplos de aplicação da carta psicrométrica, né? Então eu falo aqui, né, exemplo, né, de um processo de climatização, processo completo de climatização, né, você tem equipamentos onde você tem um ar sendo insuflado nesse ambiente, né? Então observe aqui na ilustração abaixo, a seguir, nela vemos o ar externo misturado com o ar de retorno. O ar de mistura passa pelo SRD, né? Isso aqui é um sistema, um SRD, né? E é insuflado no ambiente, passando para condições de retorno, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Quero que vocês deem uma olhada depois desse exemplo aqui, onde eu falo, dada a instalação a seguir, sabe-se que um fluxo de massa de ar externo, né, chamo de 1, é igual a 0,7 kg por segundo, a vazão 7 kg por segundo. Ele é misturado com outro fluxo de ar de retorno, 4,5 kg por segundo, né? Então, esse fluxo de ar que entra recebe uma mistura aqui por 2, né, de 4,5 kg por segundo. As condições do ar externo, ou ponto 1, são temperatura de bulbo seco, 32 graus Celsius, e umidade relativa, né, que é esse Φ, igual a 60%. Já o ar de retorno em 2, né, apresenta as seguintes condições, iguais ao ar de exaustão, né, em 2, aqui, 2 ar de exaustão que ele fala, esse ar aqui, né, ar com duas aspas aqui, né, que vai ser igual a temperatura de bulbo seco, 25 graus Celsius, e a umidade relativa, 50%. Sabendo ainda que a carga térmica sensível do ambiente é 12 kW, né? E a carga térmica latente, 2 kW. Né? Ele pede o quê? Calcule qual a temperatura do ar de insuflamento. Qual ar que eu tenho que inserir aqui, né? Tá? A capacidade serpentina de resfriamento e o sistema de deshumidificação, né? A quantidade de água, né, retirada pela serpentina de resfriamento e a deshumidificação. Tá? Esse probleminha aqui dá uma olhada, né? E resolve aqui. Tá? Né? Resolve aqui, né? Ele fala que o primeiro passo é marcar os pontos conhecidos na carta psicrométrica e encontrar as propriedades. Entalpia de 1, que é 79 kJ por quilograma de ar, né? Aqui ficou interessante, ficou cagar, quilograma de ar, tá? Imagine esse ar aqui menorzinho, né? Subscrito. E o H2, 50,5 kJ quilogramas de ar. Esse cagar aqui, né? Então depois você deve realizar um balanço de massa e energia na mistura, onde determina o fluxo de massa de entrada na serpentina de resfriamento e entalpia no ponto 3, através da lei da linha reta, que diz que o ponto 3 está localizado, né, sobre a reta entre 1 e 2. Né?
Aqui ele aplica a equação de entalpia, tira os valores, né? Então ele fala, a entalpia do ponto 4 é calculada através de um balanço de energia, né, do ambiente, né, no ambiente, para encontrar a temperatura de insuflamento, que é 4. A gente deve calcular o fator de calor sensível, né, entre 12 e 14, né, que dá 0,85, a relação dos dois, definido como sendo a carga térmica sensível sobre a carga térmica total. E traçar uma reta a partir do ponto 2 na carta psicométrica. A inclinação na reta é definida pelo valor 0,85, encontrado no semicírculo interno, localizado no canto superior esquerdo da carta. Desta forma, o cruzamento da linha CFS, né, e da linha de entalpia 47,8, né, quilojoule por quilograma, se encontra 0,4. Temperatura do bulbo seco, que 22,8. Capacidade da serpentina de resfriamento e desumidificação é calculada por um balanço de energia na serpentina, né, da forma que, né, você lembra que a energia se conserva, primeira lei, e a energia que entra com o fluxo de ar é igual à energia retirada pela serpentina, mais, né, a energia que você perde aí, através da saída do fluxo de ar. Tá? Esse é um exemplo de probleminha, dá uma lida aí para fixar e não tem grandes mistérios. Tá? Dê uma olhada nos vídeos que eu falei, assistam, faz parte da aula de hoje, né? Esse vídeo primeiro, tá? Que ele vai falar vai dar uma lembrada nas propriedades da termodinâmica, né? Relativa ao ar, né? São vídeos curtos, tá? E o vídeo 2, ele dá uma explicação bem legal sobre carta psicométrica, usando a carta. Isso que eu quero que vocês vejam, principalmente isso. Tá ok? Beleza? Bom, e por que a gente está vendo psicrometria? Que é um parâmetro que a gente vai ter, né, uma ferramenta, não parâmetro, desculpe, uma ferramenta que a gente vai ter, bastante importante para a gente entrar efetivamente no que a gente gosta, né, que é projetar sistemas de ar-condicionado. Então, a minha ideia nesse curso foi dar uma noção para vocês dos principais sistemas de ar-condicionado, né, dar uma ideia de psicrometria, né, mostrar os componentes dos sistemas de ar-condicionado, né? Lembrando, os trocadores de calor, evaporador, condensador, os elementos de movimentação e elevação de pressão, compressores, né? Elementos de redução de pressão e expansão, válvula de expansão, tubo de orifício, tubo capilar de orifício, né, para redução de pressão, e fluido refrigerante. Esses são os componentes principais dos sistemas de ar-condicionado, né? Quando você já entra em outros sistemas, tipo chiller, fan coil, você começa a entrar com alguns componentes a mais, né? Mas a grosso modo é isso. Ou você resfria a água, no caso, por exemplo, do chiller, né? Ou mesmo os equipamentos de ar-condicionado de expansão indireta, né? Ou você resfria o ar diretamente, casos equipamentos de expansão direta, sistemas de compressão de vapor, fan coils e etc. Tá? Essa é a ideia básica dos sistemas de ar-condicionado. Numa parte final sobre ar-condicionado, lembrando que a gente tem que falar ainda sobre climatização e ventilação, né? Na parte final de ar-condicionado, nós vamos tratar agora do projeto de sistemas de ar-condicionado, onde nós vamos ver quais as variáveis, né? O que eu faço para projetar um sistema de ar-condicionado. Desde a melhor forma para um determinado caso, ou seja, põe um aparelho de pequena capacidade, um sistema split, um sistema cassete, um split cassete, né? Para quem não lembra, o cassete split é aquele que você usa em tetos de ônibus, de trailers, motorhomes, etc. Né? Pode usar em sala também. Onde eu uso um sistema de expansão indireta, um sistema de fan coil com chiller, em grandes instalações, né? Onde eu posso também usar um sistema VRF, né? O fluxo de refrigerante variável, certo? E assim por diante, né?
Então nós vamos aprender a projetar esses sistemas, né? Ter uma ideia de dutos, como é que eu faço o desenho de dutos, né? Faço um layout, projeto os condensadores, os resfriadores, trocadores de calor, compressores, né? Quais variáveis que entram nisso. Evidente, a ideia aqui é dar uma base nessa disciplina, dar uma base de projeto, né? Noção de equipamentos e tudo mais. Quem for trabalhar nessa área, esse é o beabá, né? Desculpe. Isso que a gente está conversando aqui é o beabá da coisa, certo? Tem muito mais coisa a respeito? Tem. Mas sabendo esse beabá, meu amigo e minha amiga, né? Certo? Não tem mistério. Vocês projetam qualquer sistema de ar-condicionado, tá? Eu falo em projeto. Manutenção. Quem projeta, para manutenção é um pulo, né? Evidente. Para manutenção, você tem que saber muito bem a parte teórica e partir para ter alguma aula prática, né? Fazer a manutenção do sistema, de um split, de um chiller. Isso é pegando que se aprende mesmo. Não tem. Teoricamente, você pode assistir um vídeo, tudo bem, mas você tem que pegar e meter a mão na massa, mesmo o engenheiro, né? Para poder depois saber orientar. Mas não tem mistério nenhum, tá? Tudo bem? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu tirar. Vou jogar aqui. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Então, para complementar a aula de hoje, né, eu vou encerrar por aqui a gravação, mas a aula continua, né? Continua no sentido que eu peço para vocês assistirem em continuação agora os dois vídeos, certo? Anotem as informações que vocês desejarem, etc. Dúvidas, anotem. Próxima aula a gente responde. Tá bom? Daí a gente esclarece melhor o assunto aí, tá? Daí a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre isso no futuro, durante até a parte de projeto, né? Mas nós vamos entrar na próxima aula efetivamente em projeto, tá bom? Beleza, então? Isso aí, moçada. Então, estou encerrando aqui a gravação, tá? Um grande abraço. Até mais. Tchauzão. Até, professor. Alô, moçada. Alô, Cícero. Se você tiver um tempinho, eu gostaria que você falasse um pouco da pastilha de Peltier. Ah, legal, legal. Quem tá, quem tá falando mesmo? É o Cícero. Ô, Cícero, quem está interessado em Peltier e dá uma olhadinha no tubo de calor do computador, eu até peguei uma imagem aqui, tá? Fica aí na reunião. Vamos conversar a respeito, tá? Beleza, beleza. Eu não quis entrar no meio da aula para não desviar do assunto. Bom, eu peguei algumas coisas aqui. A minha pastilha de Peltier, eu tenho duas, tá? Perdi, não sei onde que estão, tem que achar. Revirei minha casa que eu não achei. Mas tem umas imagens na internet que a gente mostra para vocês, é tranquilo. Eu tenho uma foto que eu fiz dos tubos de calor do computador, inclusive cortei o tubo para mostrar o interior dele. Eu gostaria de mostrar para vocês, para quem se interessar, né? Então fica aí para a gente conversar, tá bom?